Muito bom dia, meus irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus, dia 22 de junho, e nós chegamos à nossa última lição da matéria de Provérbios, lição número 16, ok? Cujo tema de hoje é nossos planos e os propósitos de Deus, ok? Vai fazer o arremate dessa matéria, não sei vocês, mas ótimo material, muito bem preparado por esses nossos irmãos, uma bênção realmente. Então vamos orar, irmãos, e já dar sequência ao nosso tempo dessa manhã. Deus querido, muito obrigado pela semana que se encerrou e podemos, no dia do Senhor, o primeiro dia da semana, já estar aqui reunidos para louvar e engrandecer o Teu nome e aprender da Tua palavra. Pedimos a Deus que Tu possas capturar com Teu Espírito nossas mentes, nossos corações, levando-os, ó Deus, ao foco, à atenção, aquilo que nós vamos ouvir nesta manhã. Depois de tantas lições preciosas que tivemos neste livro que dispensa elogios de tão bom que ele é, de tão prático que ele é, de tão incisivo da nossa vida que ele é. Depois de tudo isso, chegamos ao final pedindo que Tu possas completar pelo Teu Espírito nas nossas vidas, a resposta positiva, prática, intencional a tudo que aprendemos. Abençoa, Deus, portanto, o nosso tempo nesta manhã, é o nosso desejo e pedido nessa hora, em nome de Jesus, amém. Muito bem, meus irmãos, pela derradeira vez, nossa mensagem de Provérbios, o plano moral de Deus para uma vida regrada precisa ser abraçado em atitude de reverente obediência a Yahweh por aqueles que aspiram a uma vida significativa como indivíduos e como membros de uma sociedade pactual. Essa mensagem, meus irmãos, de autoria do Carlos Oswaldo, no livro dele, Foco e Desenvolvimento do Antigo Testamento, traz para nós esta percepção que inclusive reflete bastante o momento que nós estamos na exposição de Mateus. Nós estamos no Sermão do Monte, comecinho dele. E depois de lançar os fundamentos daquilo que ele vai falar, Jesus vai começar, mensagem hoje à noite, tratar de questões práticas da experiência humana. Inclusive citando logo nesse começo, já dando spoilers óbvios do texto de hoje, citando parte dos 10 mandamentos. Os 10 mandamentos, irmãos, estão exatamente dentro desta mensagem de Provérbios, isso que o Carlos Oswaldo está sintetizando. Então esse é o plano moral de Deus. Para quê? Para que tenhamos uma vida regrada. A vida regrada é uma vida segundo regras. Isso significa que são as regras que nos salvam, ou que nos santificam, ou que faz a gente ser o filhinho preferido de Deus? Absolutamente não. E é inclusive, de novo, aquilo que Jesus está tratando no Sermão do Monte. A mera observação, a mera repetição externa de regras não é o que Jesus deseja para nossas vidas, e é o que ele combate no Sermão do Monte. Quando a gente vai para Provérbios, irmãos, e você tem um monte de faça isso, não faça aquilo, é fácil alguém entender como, de novo, uma série de regras, e não é. É um plano, é uma atitude interna que o Senhor deseja, e aí ele ambienta isto em uma sociedade pactual. Nós estamos também numa sociedade pactual. A diferença é que nós estamos no novo pacto, ou como é melhor conhecida, a nova aliança. Então, temos salientado, meus irmãos, que apesar das bases e práticas da nova aliança não serem idênticas a como era na velha aliança, nós não temos as observâncias da lei, não temos os detalhes da lei, para seguir. É verdade, nada disso existe. Você não tem que sacrificar animais assim, ou observar dias de tal maneira, ou fazer esta cerimônia ou outra. Isto era para os nossos pares no Antigo Testamento. Mas Jesus está mostrando, meus irmãos, que a gente não está a Deus dará. E Provérbios serve muito para nós isso, porque ela vai mostrar: viva desta maneira. Esta é a ética do pacto, esta é a moral do pacto, certo? Isso é o que é o certo e errado do pacto. Através do novo nascimento, nós hoje devemos viver isso. Isso é extremamente importante, porque muitas pessoas querem fazer uma separação
entre Antigo e Novo Testamento, em partes, em detalhes, que não existe separação. Os santos do Antigo Testamento deveriam viver uma vida de obediência tal e qual os santos do Novo Testamento, que somos nós. Não mudou nada. E eu já falei nesta matéria e também na exposição de Mateus, que infelizmente nós temos dois extremos, o legalismo e o liberalismo, certo? Ou melhor dizendo, a libertinagem, melhor esse termo, onde deste lado o pessoal, né, tem uma paixão por regras. Ele precisa de um cabresto, ele precisa de uma focinheira para poder se controlar. Se não tiver um pastor para tomar conta da vida dele, ele não fica feliz. Ele quer achar um cinto de castidade espiritual para chamar de seu. E é assim mesmo, irmãos. Eu literalmente já conheci gente que saiu da nossa igreja e foi para outra porque lá controlavam a sua vida. Eu falei, boa sorte com isso. Porque isso, irmãos, não muda nada a vida da pessoa. Então, bora soltar, abrir a porteira e vou para o lado de cá? É outro problema. Quando o camarada acha que ele pode vir de qualquer maneira. Eu literalmente também já conheci crente que achava, né, que a revolução sexual e você poder ter durante a sua vida de solteiro N parceiros, não tem problema nenhum. Importante é que você não queira o mal dessas pessoas. Eu falei, meu amigo, tu se ouve? De onde nascem, meus irmãos, esses extremos? De um coração pecaminoso. Sabe por quê? Presta bem atenção. Esse lado alimenta a sua vaidade. Olha o que eu sou, olha o que eu faço. Olha o comprimento da minha camisa, olha o comprimento da minha saia. Olha, você bebe? Você vai ao cinema? Você assiste televisão? Tem igreja assim. Você joga futebol. Tem um camarada que perdeu 20 minutos de me mandar esse vídeo do sermão dele para falar que você está idolatrando time de futebol, tarará, 20 minutos que ele podia estar pregando a palavra para falar. Não é verdade, tem uns camaradas que são meio doidos, briga, né? Os jogadores estão lá no churrasco deles, time diferente, tudo de boa, os caras estão aqui se degladiando por causa de besteira. É verdade. 20 minutos ele perdeu a igreja dele para falar contra, torcer para o time de futebol, porque era pecado, era idolatria. Esse é esse lado. Então ele se sente muito bem, porque ele está fazendo tudo direitinho. Aí vamos para esse lado aqui. Onde é que o coração pecaminoso se manifesta? É em satisfazer o que ele quer. Certo? Ele quer dormir com um monte de mulheres, então está ótimo. Não está ótimo, tá, irmão? Está ótimo para ele. Porque ele inventou na cabeça dele que a graça é um passe livre para você fazer o que você quiser. Porque Deus é amor, porque daí, entendeu? É daí que você vem surgindo a igreja inclusiva. Tem problema. Para quem não sabe, você deve estar pensando assim, se você nunca se aprofundou em algum desses temas, como é que alguém lê a Bíblia e diz que uma relação do mesmo sexo está tudo ok? Simples. Eles manipulam textos bíblicos, certo? Nunca pisaram numa aula de grego, mas ficam citando grego e hebraico, nunca se estudaram. E a gente que ralou 5 anos no seminário sabe nada, né? Eles falam que não é isso, realmente foi uma sociedade heteronormativa que fez essas traduções para oprimir as pessoas. E eles explicam o seguinte: o problema não é homossexualismo, o problema é quando essa pessoa vive de forma promíscua. Ou seja, se o camarada tem desculpe que a minha pizza de ontem está quase querendo voltar aqui, o marido dele, está ótimo. O que ele não pode é dormir com um monte de homens. Está vendo só? Esse caso aqui, ele criou uma regrinha dentro da libertinagem dele. Esse aqui é híbrido. Então eu estou dando essa volta toda para mostrar, meus irmãos, você que participou dessas aulas, você não perdeu o seu tempo. Provérbios é extremamente relevante para como deve ser a nossa conduta moral, ética, a santidade prática da nossa vida. E, por Jesus incidência, vamos continuar vendo isso na exposição da noite. Mas por hora, vamos caminhar lá. Nosso objetivo de hoje. Onde queremos chegar, por final? Saber. O homem deve planejar dependendo inteiramente de Deus, pois Ele governa e conduz soberanamente todas as coisas. Sentir.
segurança e paz, tanto na realização como no fracasso de nossos planos. E agir com prudência e diligência, dependendo inteiramente de Deus. A nossa lição final, meus irmãos, ela vai atacar essa questão que nos impede, nos atrapalha a viver aquilo que Deus deseja. É o choque entre a minha vontade e a vontade de Deus, os meus planos e os planos de Deus, certo? E eles estão constantemente se degladiando um com o outro. Nosso eu, nossa vontade, nosso querer deseja fazer algo e isso desagrada ao que Deus tem planejado para nós, ok? Vamos para o nosso texto primeiro, depois a gente lê a nossa introdução em parte daí. Provérbios capítulo 3, versículos 1 ao 18. Ok? Provérbios 3, de 1 a 18. Meu filho, não se esqueça da minha lei, mas guarde no coração os meus mandamentos, pois eles prolongarão a sua vida por muitos anos e lhe darão prosperidade e paz. Que o amor e a fidelidade jamais o abandonem. Prenda-os ao redor do seu coração, escreva-os na tábua do seu, ao redor do seu pescoço, escreva-os na tábua do seu coração. Então você terá o favor de Deus e dos homens e boa reputação. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Não seja sábio aos seus próprios olhos, tema o Senhor e evite o mal. Isso lhe dará saúde ao corpo e vigor aos ossos. Honre o Senhor com todos os seus recursos e com os primeiros frutos de todas as suas plantações. Os seus celeiros ficarão plenamente cheios e os seus barris transbordarão de vinho. Meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão, pois o Senhor disciplina quem ama, assim como o pai faz ao filho de quem deseja o bem. Como é feliz o homem que acha sabedoria, o homem que obtém entendimento, pois a sabedoria é mais proveitosa do que a prata e rende mais do que o ouro. É mais preciosa do que rubis, nada do que você possa desejar se compara a ela. Na mão direita, a sabedoria lhe garante vida longa, na mão esquerda, riquezas e honra. Os caminhos da sabedoria são caminhos agradáveis, e todas as suas veredas são paz. A sabedoria é a árvore que dá vida a quem a abraça. Quem a ela se apega será abençoado. Na nossa introdução, irmãos, nós começamos dizendo o seguinte: a sabedoria em Provérbios está diretamente ligada à tomada de decisões sábias. Nossa vida é construída com base em nossos planos e decisões sobre profissão, casamento, estudos, criação de filhos, etc. E devemos escolher com sabedoria o caminho a seguir, pois somos plenamente responsáveis por nossas escolhas, como também pelas consequências decorrentes dessas escolhas. Mas como Deus interage com os nossos planos? Com a participação dele no nosso sucesso ou fracasso. Nossa introdução me lembrou essa colocação que o pastor Jairo Cáceres fez na conferência de semana retrasada, quando ele falou, eu não lembro os termos que ele falou, mas tem uma frase já bem antiga que sintetiza isso: a semeadura é opcional, a colheita é obrigatória. Simples assim. Você tem que escolher se vai semear ou não, para o bem ou para o mal. Semente não aparece no seu quintal sozinha lá, olha só, nasceu um pé de goiaba. Não acontece. Você botou o pé de goiaba lá, tá? Eu sei que você pode pegar o cenário que o passarinho passou e deixou a semente, etc., mas nós estamos falando de uma cultura, né? De uma plantação. Ela não vai acontecer simplesmente, né? Então o ponto aqui, meus irmãos, é que se nós queremos um resultado X, há um caminho a ser feito. Ele não vai acontecer do nada. Então você pensa assim: poxa, eu queria ser tão abençoado como fulano ou como Beltrana, né? O que não é problema. Não estou falando necessariamente de algo que vem de um lugar de inveja, não. Você de fato vê, poxa, o irmão fulano tem uma vida tão estável, um casamento tão abençoado, como é que ele chegou lá? Detalhe, irmão, você pode perguntar, viu? Sério, meu irmão, eu tenho reparado que você nessa área percebo muita estabilidade, uma bênção mesmo. Como é que você tem feito?
espera-se que ele lhe fale coisas relativas à palavra de Deus, né? Porque se ele começar com frasinhas de autoajuda ou qualquer coisa do tipo, tá, você fala assim, tá bom, meu irmão, obrigado aí. Nem ele sabe como ele chegou lá, tá sendo alvo da misericórdia de Deus e ainda não percebeu. Mas se não for assim, ele pode com certeza lhe ajudar. E a gente vai agora ver, irmãos, nessa matéria, construir como Deus interage com tudo isso. Continuando nossa introdução. Sem um planejamento, provavelmente você não terá nada para comer quando se levantar de manhã. O planejamento detalhado é valioso, pois sem ele, ninguém pode construir uma casa, um arranha-céu, um shopping center, ou até uma cidade. Porém, os mais simples impulsos nada realizam sem alguma previsão, a que chamamos de plano. A diferença entre planejar e não planejar é esta: você olha para onde está indo no futuro, ou você concentra toda a sua atenção sobre o que está imediatamente à sua frente. Se você não é um planejador, estará à mercê de outras pessoas que tentarão dar conselhos sobre como agir agora, de modo a ser feliz no futuro. Eu não sei quando começou isso, irmãos, mas começou uma certa moda, ou até, se não uma moda, mas uma diretriz, de nas empresas o pessoal perguntar na entrevista para o emprego, ou em outras situações, aonde você se vê em 5 anos. É interessante como muitas vezes nos filmes, nas mídias, assim, o pessoal trata isso com uma certa piada, né? Mostrando que a pessoa não tem nenhum plano na vida. Mas claro, como que o script está sendo escrito por alguém, magicamente ele consegue se dar muito bem e ser bem sucedido. Isso é o contrário da vida. Aquilo só acontece em filme, onde alguém começa uma jornada sem lé nem cré, sem saber o que vai fazer, às vezes nem sabendo nada do que está fazendo, e no final do filme ele é CEO da empresa. Porque já falei, alguém ali está escrevendo script e deu feito dessa maneira, né? Na vida real, meus irmãos, quem não sabe para onde quer ir, não tem um caminho para chegar lá. Como é que você vai chegar lá? Da mesma maneira, se você pega qualquer direção, você não tem como chegar em qualquer destino. Se você for para Mucajaí, você não chega em Alto Alegre. Simples, a não ser que você dê a volta no globo, né? A gente mora numa bola, afinal de contas, mas fora isso, não tem como. Direções, planos são importantes. É verdade, tem uma parcela da população extremamente perfeccionista que não consegue dar um passo sem 30 reuniões, 40 memorandos, é verdade, mas isso já é outro problema, né? Não é o caso aqui, nosso caso, na verdade, meus irmãos, e veja bem, esse é um problema grave. Eu não vou dizer latino-americano, porque só pisei na Venezuela mesmo, nunca estive em outro lugar, mas eu sei que é um problema do brasileiro. Nós não somos bons planejadores, e eu provo para você. Não precisa levantar a mão, mas eu posso apostar que menos de 10% de vocês têm um plano de investimento. Posso apostar. Não, pastor, eu tenho poupança, fala sério, né? Estou falando de plano de investimento. Poupança serve para nada, só para enganar. Para o governo ter um pouco do seu dinheiro lá e fingir que está lhe devolvendo alguma coisa. Agora, pega esse cenário, meus irmãos, e conversa com uma pessoa de um país de primeiro mundo. Eu conheci velhinhos de 70, 80 anos, aposentados, que ficam em casa brincando com a bolsa de valores. Ficam lá, compra, vende, fazendo dinheiro. Por que isso, meus irmãos? Senso de planejamento do futuro. O brasileiro é imediatista, ele só quer saber que ele pode comprar o que ele quer agora em 24 vezes. Isso é cultura, irmão. Isso é coisa que se desenvolve, mas não foi desenvolvido no nosso meio. Nós temos aulas de sociologia, mas não temos aulas de economia financeira. Isso que devia ter na nossa escola. Eu fiquei surpreso. O SESC tem. Não, o Colmeia tem, olha, já. Mas tá vendo? Aí quando você vai para o setor público, mas tem sociologia. Isso é para nada, mas tem. Porque nós não pensamos no futuro. Isso vale para absolutamente tudo. Um dos meus professores, e também um dos que foram meus discipuladores do seminário, ele tinha, não vou lembrar agora mais a lista, tá? Ele tinha uma lista da sua esposa.
quando ele era solteiro. O que ele queria numa mulher? Certo? Ele botou lá uma coisa que ele orava em cima daquilo. Ele deixou claro para nós, todos solteiros, que aquilo não era a lei dos medos e persas, que não pode se mudar, mas era a direção, certo? Então, por exemplo, ele queria uma moça que fosse uma moça ativa. Ele descreveu como atlética, que não fosse uma pessoa sedentária, que não tem ânimo para ir em lugar nenhum, porque ele era um cara que gostava do ar livre e tudo mais, então ele botou lá. Obviamente ele botou alguém que fosse adaptável, porque ele tinha chamado missionário, tanto que ele era missionário no Brasil. A lista tinha mais de 20 itens. Eu estou sendo generoso porque eu não lembro o número, mas era bem mais que 20 itens. E ele começou a orar em cima daquilo. Aí ele falou: o Senhor evitou que eu ficasse perdendo o meu tempo e o tempo de uma moça que eu não tinha plano nenhum de levar algo a sério, e investir em quem realmente eu entendia que Deus poderia estar direcionando. Aí é claro que a gente segue com a pergunta óbvia, né? Quantos desses itens a fulana se encaixou? Ele disse mais de 90%, 95%. Você deve pensar assim: pastor, com licença para o John aqui, isso é coisa de americano, isso não serve para nós não. Pode ser que seja uma coisa extremamente racional e calculista, você pense assim. Mas nós estamos, irmãos, no outro extremo do espectro, onde a gente meio que improvisa as coisas. Quer ver só? Você solteiro, a sua oração é assim: Senhor, manda um varão, ponto. Senhor, manda uma varoa, ponto. Ou na sua oração você diz para Deus o que você deseja. E eu não estou me referindo bonito, alto, moreno, né? Eu não estou me referindo a você dar para Deus as medidas, né? Não. Estou falando de interior, irmãos. Porque você vai viver com aquela pessoa décadas. Vocês vão ter afinidade, tá? Você coloca isso na sua oração, ou você diz: Senhor, o que cai na rede é peixe. E aí você se frustra, porque você não tem um plano. Da mesma maneira, irmãos, você vai para a vida profissional, você vai para absolutamente tudo. O plano vai nos evitar que ficamos à mercê, como diz o texto, de outras pessoas que vão dar pitaco, dar conselho. E você, parece aquela história do menino, do velhinho e do burrinho. Qual é essa história? Está lá o menino puxando o burrinho com o avô dele em cima, e aí passa alguém: mas rapaz, esse velho, essa criança aqui se sacrificando, e você aí em cima. Aí ele: é verdade, aí trocou de lugar. Passou mais um pouco e tal, mas onde já se viu um senhor de idade a pé, e um menino saudável desse em cima do burro. Aí eles pensaram: tá bom, subiram os dois. Aí passou o defensor dos animais. Que absurdo! 2 em cima de um burrinho desse. Bem, eles terminaram levando o burro nas costas, porque isso acontece quando você é burro e fica ouvindo o conselho de todo mundo sem ter uma opinião. Essa história, meus irmãos, mostra que se você não tem um plano, uma opinião, não tem nada na sua cabeça, todo conselho, toda opinião vai ser válido, independente se ele é esdrúxulo, absurdo ou não. Então vamos então, irmãos, começar a nossa caminhada, nosso texto. Começando o número 1, seguinte: devemos planejar se quisermos ser bem-sucedidos. A primeira verdade que o livro ensina é que o sucesso é fruto de planejamento cuidadoso e diligente. Provérbios faz um contraste entre o diligente e o apressado. Ambos fazem planos e desejam prosperar. O apressado é o impulsivo, se comporta ou reage às circunstâncias rapidamente sem pensar. O cauteloso não somente trabalha diligentemente, mas se preocupa em planejar. Dessa forma, a abundância ou a pobreza são apresentados como resultado de planos bem elaborados ou decisões precipitadas. No meio do nosso texto, nós temos Provérbios capítulo 21, versículo de número 5, que diz o seguinte: os planos bem elaborados levam à fartura, mas o apressado sempre acaba na miséria. Pastor, mas isso alguém nos apressa e quer de nós uma resposta imediata, rápida sobre algo. Bem,
Melhor coisa que você pode fazer em uma circunstância como essa é dizer para ele, então não. Veja bem, você já não está fazendo nada em relação ao que ele quer, certo? Então ele diz, e aí, vai ou não vai? Aí você responde claramente para ele, com essa pressa toda, não vai. Porque ele deseja que você se apresse para a conveniência dele ou dela. Aí você diz, então não. Isso evita que você caia, por exemplo, muito em papo de vendedor, né? Olha, esse é o último modelo desse carro aqui. Se você não comprar agora, não sei quando vai vir outro. A fábrica vai fechar. E tem gente que cai nisso. O carro usado, né? Olha, tem muita gente interessada nisso. A última vez que alguém me falou isso, eu falei assim, me dá o número deles, por favor. Aquela que ele nem ia dar. Ele falou assim, não é isso. Tem um monte de gente, me dá o número deles então. Ele logo mudou de assunto. Porque ele quer lhe impressionar com a urgência da conveniência dele. Então a resposta é simplesmente não. Não. Ok? Segundo o livro de Provérbios, os planos bem elaborados tendem a ser bem-sucedidos. ênfase na palavra tendem, ok, irmãos? A questão não é agir rapidamente, mas agir sem pensar. De maneira geral, o princípio é: não faça planos precipitadamente, sem a devida preparação. Se alguém é impulsivo, não pensa antes de agir, cometerá erros. Só virar a página aqui em Provérbios 19, para Provérbios 19, e o versículo 2 diz o seguinte: não é bom ter zelo sem conhecimento, nem ser precipitado e perder o caminho. Então permita-me, irmãos, dar um exemplo pessoal. Eu fui vítima de um dos muitos buracos que tem na nossa cidade. Realmente eu nunca vi um inverno como esse, eu não me lembro de ver como esse. É um absurdo. E empenou, coisa que nunca aconteceu em 30 e tantos anos que eu dirijo carro e tenho carro, a bandeja do meu carro. Procurei a concessionária para ver se conseguia colocar em garantia. Eles disseram que sim, 30 a 60 dias para chegar. E nesse meio tempo, até que eu descobri que ela estava empenada, ela rachou. Quem é um homem aqui conhece carro, já pensou uma coisa dessa? Eu nunca vi isso na minha vida. Já vi bucha, vi tudo, mas rachou minha bandeja. E eu não podia, meus irmãos, ficar esse tempo todo, 60 dias de carro parado, porque realmente não era seguro andar com ele, porque ela podia acabar de rachar, né? Uma rachadura, e eu estava lá o que ia acontecer numa avenida. Então o que eu fiz? Eu pensei. Falei, Senhor, já sei o que eu vou fazer. E isso tudo, meus irmãos, é o que você faz. Um olho na ação e outro na oração. Todo o tempo eu estava tentando entender se Deus dizia, não vai por aí, boa ideia, ó. Ainda bem que eu lhe inspirei a isso. Segue em frente. O que eu fiz? Entrei em contato, achei no Mercado Livre a peça. Entrei em contato com a loja, em São Paulo comprei a peça. Chegou em 3 dias. Concessionária, 30 a 60. Dá para entender. 3 dias. Chegou aqui. Troquei. Nem lembro quantos dias, posso depois verificar no meu WhatsApp, mas 40, 50 dias depois, seja ver se sua peça chegou. Eu levei lá, eles trocaram a peça da garantia, devolveram a peça que eu havia comprado, e rodei 1000 quilômetros com ela no máximo. Nem isso. Guardei, e já semana passada quase vendi a peça para outra pessoa, só que infelizmente a minha esquerda dele estava atrás da direita, mas uma hora aparece. Meu ponto aqui, meus irmãos, que é só para reforçar, olha, quem está dizendo aqui? A questão não é agir rapidamente, esse não é o problema, mas é agir sem pensar. Então, eu tive um plano, e executei o plano, e não precisei ficar parado sem carro, porque 30, 60 dias, meu amigo, andando de aplicativo não dá. Tem condição. Ia surtar de ficar pedindo carro no celular, com tanta coisa que eu tenho para fazer na minha vida. Só que a solução era possível. Então eu quero ressaltar isso, meus irmãos. O ditado diz, a pressa é inimiga da perfeição. Vamos adaptar esse ditado, desculpe. A precipitação não planejada é inimiga da perfeição. Não a pressa. Porque se você generalizar, aliás, todo ditado é complicado se você generalizar, né? A criança está ali sentada, ela começa a cair para o lado sempre que está dormindo. Peraí. Por que você está indo devagar, pastor? A criança vai cair. Porque a pressa é inimiga da perfeição. Ditados, meus irmãos, são feitos para ser examinados. Nem sempre eles estão cobertos de razões, né? Tem um ditado, melhor dizendo, uma frase de...
esqueci o nome do jornalista brasileiro de uns anos atrás, Nelson Rodrigues, que diz que toda unanimidade é burra. Você entendeu a graça da frase? Não. Toda unanimidade é burra. Se é toda, também eu estou sendo unânime em uma frase. Então ele usa de sarcasmo consigo mesmo para mostrar como você não tem como concordar simplesmente porque todo mundo está concordando, certo? Então, o ditado nem sempre bate com aquilo que a gente está falando. O provérbio vai nos mostrar, meus irmãos, que há sim às vezes ações rápidas, desde que haja a preparação devido ao planejamento, ok? Segundo o livro, o sucesso pode ser fruto de bons conselhos. Projetos que são construídos e analisados por mais de uma pessoa tendem a ter sucesso. Como diz o ditado popular, 2 cabeças pensam melhor que uma. Também consome mais Neosaldina, mas essa é outra questão. Provérbios fala sobre 3 áreas em que os planos e a consulta são necessários. Então, antes de entrar nessas áreas, o nosso texto aqui, que passou 15, versículo 22. Os planos fracassam por falta de conselho, mas são bem-sucedidos quando há muitos conselheiros. Sabe, irmãos, essa semana mesmo, ou a semana passada, não lembro, bem, na verdade nas duas, me ligaram a respeito de algo que não tem uma resposta, não tem como você fazer assim, ó. Eu vou ler a Bíblia toda atrás da resposta. Ou vou dar uma de... Não serviu. Deixa eu tentar de novo. Não tem uma resposta clara aqui. A Bíblia não vai lhe dizer literalmente qual profissão que você tem que escolher, ou com quem você deve casar, ou se você deve comprar esta propriedade ou a outra. Não tem isso lá. E a pessoa, na verdade as pessoas vieram comigo exatamente uma questão dessa, porque esse é o nosso problema, irmãos. Pastor, preciso de um conselho de Deus, o senhor vai ao seu oráculo, eu sento aqui ou aqui? Tanto faz. Porque aqui você não vai estar pecando e ali você não vai estar pecando também. Então a gente vai ter que se aprofundar mais, porque não funciona assim, irmãos. Não é simplesmente a porta A ou porta B, ou C, D, E, F, G, H, né? Não é assim. Porque se você vier perguntar para mim, pastor, e já perguntaram, né? Pastor, então, eu sei que a Bíblia diz para a gente não casar com incrédulo, mas ele é de ótima família. Aí deu as suas razões, e eu ouvindo, né? Durante os anos, irmãos, eu desenvolvi a capacidade de fazer cara de paisagem que é surpreendente. É de boa família. Ele ama Deus. Ele é trabalhador. Nem lembro mais de tudo que a pessoa falou. Mas um rapaz maravilhoso. Só falta tudo. Falta o quê? Cristo. É mais interessante, irmãos, que eu não estou falando de uma nova convertida, não. Há muito tempo. Ela achava, de repente, que eu, supostamente conhecendo a Bíblia melhor que ela, tinha algum... Como é que é? Loophole, alguma brecha. Lembrei a palavra. Uma brecha na palavra de Deus, onde ela podia encaixar esse relacionamento. Quando a Bíblia diz claramente, não há comunhão entre luz e trevas. Ponto. Próximo assunto. Então não é um caso como esse, meus irmãos, em que a pessoa veio na esperança de que eu ia encontrar para ela alguma possibilidade dela seguir com esse relacionamento, com esse projeto. Mas eu aproveitei, além de obviamente falar do óbvio, do qual ela já sabia, no fundo, dizer para ela, minha irmã, o seu problema é que você deseja a sua vontade mais do que você deseja a vontade de Deus. Você precisa desejar a vontade de Deus a tal ponto de ser vontade de Deus que você jamais case. E isso vai ficar tudo bem. Ou que você jamais cumpra isso ou aquilo que você tanto quer na sua vida. Porque o problema, meus irmãos, não é querer alguma coisa. O problema é o quê? Querer muito. Até onde você está disposto a pecar para alcançar o que você quer? Essa é a pergunta que você tem que fazer. Porque você geralmente fala assim, bem, eu nunca chegaria até lá na última fileira, mas de pecado, né? Mas aqui, Deus sabe, Deus entende, então eu contemporizo aqui, porque eu nunca vou chegar lá. Eu tenho um limite. Eu tenho um preço.
Eu vou prostituir a minha alma, mas depende do que vai custar para mim. Obviamente não foi uma conversa agradável, porque esse é o grande problema, a pessoa está apaixonada. E como eu disse, meus irmãos, na descrição, realmente é um bom rapaz. Para alguma incrédula lá do mundo, mas para essa irmã não. Agora, eu também já tive que aconselhar pessoas que não sabiam se continuavam o relacionamento ou não. E detalhe, à primeira vista não tinha nenhum problema. Dois crentes, duas pessoas dedicadas ao Senhor, duas pessoas muito joias, muito legais, tal. Eu falei assim, meu irmão, se você acha que eu tenho algum, né, Yahweh-fone, né, não tem o bate-fone, o Yahweh-fone que eu vou pegar aqui e ele vai me dizer o que você tem que fazer com a sua vida, desculpe lhe decepcionar, eu não tenho, né? Eu não sou profeta nem filho de profeta, nesse sentido. Então eu não sei, meu irmão, o que você deve fazer. Mas vamos examinar as evidências. Por que você está questionando esse relacionamento? Quando nós começamos a colocar um plano, eu comecei a olhar o rosto dela se iluminando no sentido de, agora estou entendendo, não é para continuar. Mas ela teve que parar, teve que examinar, deixar um pouco seus sentimentos de lado e examinar de forma não tão impulsiva, né, como eu estava fazendo. Ok? Vamos lá para essas áreas, irmãos, então. Letra A. Então, devemos planejar se quisermos ser bem-sucedidos. A. Em assuntos do Estado. Lá no nosso texto original, Provérbios capítulo 3, só para relembrar aqui, ele menciona não, desculpe, 11, 14. Deixa eu digitar errado aqui. Eu me traí aqui com esse ponto e vírgula. Não é ponto e vírgula não, tá, irmãos? Corrija aí para mim, 2 pontos ali. 11, 14. Quem muito fala trai... desculpe. Sem diretrizes a nação cai. O que a salva é ter muitos conselheiros. Sem diretrizes a nação cai. O que a salva é ter muitos conselheiros. O planejamento é fundamental para que o povo possa habitar com segurança. A segurança e o bem-estar do povo na cidade dependem do planejamento dos seus governantes. A falta de planejamento leva ao fracasso, mas havendo planejamento, o povo se sente seguro. Esse, claro, meus irmãos, é um problema de muitas cidades, estados e do próprio país. Qual é o plano que eles têm? Ganhar as eleições. Mas e depois? Tentar ver se a gente faz alguma das coisas que prometeu, né? Porque eles prometem mundos e fundos, prometem as estrelas, mas no fundo eles planejam entregar para você no máximo as nuvens. Infelizmente, está aí o resumo da política em geral e o Brasil não é diferente. Mas, meus irmãos, o plano de Deus para o governante é outro. É ele ter um plano de crescimento para a nação. E uma das coisas que o reino messiânico vai comprovar é que com um reinado, um governo perfeito, o mundo experimentará uma realidade que jamais aconteceu em nenhum ponto da história da humanidade. Só você eliminando, meus irmãos, corrupção e cabide de emprego, já pensou como seria o Brasil? Não precisa nem no reino messiânico. Olha o Brasil, elimina a corrupção, elimina a cabide de emprego. Você diminui a máquina pública, certo? E você começa a empregar quem realmente merece. Porque tem treinamento, tem preparo, tem título. E não porque é de tal partido, né? A chamada democracia de coalizão, né? Tem até nome bonito, democracia de coalizão, onde você... Alguém botou o microfone lá no Irã, não? Que trem é esse? Cadê a novidade? Se eu tivesse eu já tinha me jogado no chão, dentro de um bunker. Mas vai parar. Então essa tal da democracia de coalizão é o quê? Dá um ministério para esse partido, dá um ministério para esse partido, dá um ministério para outro partido, né? Todo mundo vive bem e todo mundo rouba junto. E aí o nosso país não vai para canto nenhum. A palavra de Deus fala, meus irmãos, que o plano deveria ser para abençoar a vida das pessoas, para cuidar das pessoas, para servir as pessoas e não para si mesmo. Letra B. Deve ter planos em momentos de guerra. Muito apropriado para o que a gente está vivendo agora, né? 20, versículo 18.
Os conselhos são importantes para quem quiser fazer planos, e quem sai à guerra precisa de orientação. Provérbios 24, 5 e 6. O homem sábio é poderoso e quem tem conhecimento aumenta a sua força. Quem sai à guerra precisa de orientação e com muitos conselheiros se obtém a vitória. Eu não lembro agora, mas acho que foi Josafá, ou foi Asa, não lembro agora direito. Um rei de Judá, do Reino do Sul, ele resolveu se aliar para uma guerra com o Reino do Norte, Isso é na época de Elias e tal. Então, o que acontece naquele problema lá? O rei do norte de Israel, que era ímpio, já queria sair para o vamos ver. E aí o rei do sul, temente ao Senhor, diz: vamos consultar o Senhor, vamos consultar o conselho do Senhor. Não há aqui algum profeta? Aí o rei do norte diz: tem aqui o fulano, mas ele só fala contra mim. Isso dá um sinal de que alguma coisa está errada na sua vida. O profeta só fala contra você e ainda assim você insiste no seu curso de ação. Mas o ponto aqui é como aquele rei do sul de Judá, ele tenta buscar o conselho do Senhor, Mas nós estamos falando aqui mais até, não somente o conselho do Senhor, mas o conselho de algumas pessoas. Eu não sei, meus irmãos, como funciona uma guerra, nunca estive em uma, nem muito menos na liderança de uma. Mas é interessante, meus irmãos, como quando a gente estuda um pouco, ou assiste um documentário, muitas dessas decisões levam dias, semanas para serem tomadas, porque é uma opinião daqui, uma opinião de lá, para que se decida, para que se faça a coisa da maneira certa, não se seja precipitado. Bem, vamos falar de algo agora mais próximo de nós, meros mortais, que não somos governantes e nem generais de guerra. Letra C, na construção de uma casa, capítulo 24, versículo 27. (24, 27), virei 2 páginas aqui. Termine primeiro o seu trabalho a céu aberto, deixe pronta a sua lavoura, depois constitua família. 24, 27. Existe uma ordem natural e simples que precisa ser seguida. Primeiramente planeje, depois execute. Antes da casa ser edificada, o que certamente envolverá dinheiro, é necessário cuidar da fonte de renda, porque se o campo não produzir o suficiente, não haverá recursos para a construção da casa. É importante planejar antes de agir e procurar bons conselheiros a fim de ter uma visão mais abrangente e precisa da situação. Dentro dessa perspectiva, o sucesso ou o fracasso estão diretamente ligados à maneira como os planos foram construídos. Porém, o livro também foca a participação de Deus no sucesso desses planos. Deus é apresentado como o sábio soberano que trabalha através dos projetos humanos, visando consumar o seu propósito. No entanto, a compreensão de que a decisão final vem de Deus não deve servir de desculpa para a falta de planejamento, mas deve nos conduzir à dependência de Deus. É claro, meus irmãos, que nós estamos aqui em Provérbios em um cenário financeiro e econômico diferente dos nossos dias. Não existia, por exemplo, financiamento imobiliário. Não tinha como você dar 15% ou 20% de entrada e parcelar o resto em 30 anos. Você ou tinha dinheiro para construir a casa, ou você não tinha dinheiro para construir a casa. Ponto. Acabou. Ou você herdava alguma coisa, ou trabalhava antes, ou você ia morar de aluguel e acabou. Mas isso também é interessante, irmãos, porque nós temos que tomar decisões nas coisas de acordo com a nossa realidade hoje. Eu entro nesse financiamento ou não? De novo, há opiniões bem radicais no meio evangélico. Eu conheço irmãos, particularmente que fizeram um determinado curso, e simplesmente você não pode nem sequer ter um cartão de crédito. Inclusive ligam isso com falta de fé. Bem radical. Financiamento imobiliário, de jeito nenhum. De carro, nem pensar. Mas não pode. Você já encontrou gente assim? Talvez você seja uma dessas pessoas. Fato é, meus irmãos, que não existe comprovação bíblica, e pior que eles usam um versículo lá de Romanos, a ninguém devam nada a não ser o amor, que não tem absolutamente nada a ver com a situação, mas enfim. É claro que você não tem como determinar detalhes que não sejam pecaminosos na vida das pessoas, mas o que a gente pode determinar aqui nessa aula?
Não seja precipitado. Tenha um plano. E saiba, entre outras coisas, se você realmente tem condição de encarar aquele desafio. Nos evangelhos, Jesus vai nos propor duas ilustrações sobre planejar antes de executar. Quem é que antes de construir uma torre, não senta e calcula os custos e tudo mais para saber se pode terminá-la? Para que não consigam terminar, as pessoas não passem dizendo assim, olha só, começou a construir e não terminou. Ele viria zombaria. Por que isso? Porque naquela cultura, você não arriscava, você vai construir, você vai começar e vai terminar. E a história de Jesus mostra uma pessoa que está no contrário do que normalmente se fazia. A própria sociedade. Aí ele vai para uma coisa mais grave, e guerra. Quem é que antes de ir contra um inimigo não calcula se você pode realmente, né, derrotá-lo, encará-lo em pé de igualdade? Caso contrário, você manda o quê? Embaixadas de paz, manda uma comissão para dizer, ei, vamos conversar. É a turma do deixa disso, né? Vamos lá, vamos aqui se comprometer de alguma maneira, porque senão você vai passar vergonha também. Então, meus irmãos, alguns de vocês, alguns de nós aqui está começando a vida, né? Alguns começaram agora a vida de casado e tudo mais. Nós sempre estamos diante dessas decisões na nossa vida prática. E à medida que a gente vai passando o tempo, a gente vai percebendo que, obviamente, nem sempre a gente tomou as melhores decisões. Mas quando você volta e examina o que deu errado aqui, você começa a perceber que geralmente foi precipitação, falta de planejamento, não era algo realmente seguro, e você ainda assim insistiu e deu aquele passo. É claro, meus irmãos, que existem situações imprevisíveis. Talvez você fez tudo certinho, mas no meio do processo surgiu um custo com saúde exorbitante que não estava nos seus planos. Agora mesmo um amigo meu vai ter que gastar 30 mil reais, que não estava no seu plano, que não estava no seu planejamento financeiro, até porque o brasileiro médio não tem uma contingência para 30 mil reais, né? E ele infelizmente vai ter que fazer por uma questão de saúde, que se esperar para o SUS, morre. Esse maravilhoso SUS que os brasileiros gostam tanto de, né, alguns, de exaltar. Se esperar por ele, então ele tem que tomar providência e vai vender um bem, vender um carro, alguma coisa para... Então isso é a exceção. Mas muitas vezes nós nos colocamos em situações difíceis, não é por causa da exceção, mas porque não planejamos adequadamente. Eu não quero estender isso muito, irmãos, porque como eu já falei, a gente teve uma matéria inteira sobre princípios bíblicos de finanças. Eu já falei, já fiz propaganda dessa matéria aqui umas 5 vezes durante Provérbios. Se você ainda não foi lá no nosso canal para assistir aquelas aulas, ou rever as aulas, de repente você está muito bem financeiramente, não precisa de conselho nenhum, né? Já sabe tudo que tem que fazer, né? Levante sua mão sobre mim e jogue seu manto sobre a minha cabeça, tá? Maravilha. Mas caso contrário, tá lá. Nem lembro quantas aulas são, mas são muitas aulas, mostrando questões bíblicas e trazendo para questões práticas sobre como lidar com isso. No nosso boletim, todo domingo sai um conselho sobre a vida financeira. Está lá no finalzinho das anotações da sua mensagem, né? Então, para você meditar naquilo. O ponto, meus irmãos, é que a Bíblia tem sobejadamente ilustrações, conselhos, princípios sobre finanças. Então, quer seja a construção de uma casa ou qualquer outro projeto, a gente tem como extrair de conselhos da palavra, da própria sabedoria do Espírito Santo, sobre o que fazer ou não. Mas uma regra, meus irmãos, antes de nós irmos para o nosso intervalo, vai dominar isso tudo. Tenha calma. É impressionante como a gente muitas vezes entra em projetos com uma urgência inexistente. Entendeu o que eu quero dizer? A urgência só existe dentro de você. É como se você dissesse assim, eu não aguento mais 1 ano no aluguel. Aguenta assim. É que você decidiu que você tem que ter este ano, só faltam 6 meses, a casa própria. Este ano. Aí Deus diz assim, não vai ser esse ano. Vai ser sim, Senhor, porque eu já decretei. E aí eu me precipito, e Deus disse, beleza, você está por conta. Vai dar ruim, já cantei a pedra. Só isso, irmãos, nós temos que aprender. Se Deus não está dando sinal verde,
Por mais que eu deseje uma coisa, eu devo parar e não devo seguir 1 milímetro se quiser. Volta para a prancheta de planejamento. Volta para os joelhos. E vamos esperar Deus dizer o que tem que fazer. 5 minutinhos e a gente já volta para o nosso ponto número 2. Ok, meus irmãos, número 2, do Senhor, ok aí? Do Senhor procede toda decisão. Outra verdade que o livro desenvolve é que, e que não anula a primeira, é que do Senhor procede toda a decisão. Aproveitar já ler o nosso texto aqui, Provérbios 16, 33. A sorte é lançada no colo, mas a decisão vem do Senhor. Lançar a sorte era uma forma de decidir sobre algo. No Antigo Testamento, e particularmente está se referindo ao povo judaico, né? Usava-se Urim e Tumim para se descobrir o futuro e até mesmo para decidir o futuro de alguém. Era algo como parecido com o cara e coroa dos dias atuais. O ponto central é que, mesmo sendo esse ato realizado por aquele que lança a sorte, a decisão procede do Senhor. Deus é apresentado como aquele que concede liberdade e capacidade ao homem para lançar a sorte, contudo, ele é o árbitro que decide o jogo. Irmãos, eu quero já salientar que esse número 2 nosso, essa parte da primeiro slide, não está falando para que a partir de agora você apele para o Urim Tumim do século 21, o cara coroa, qualquer coisa assim, certo? Dentro da cultura judaica e dentro da lei mosaica, tal artifício foi dado debaixo da atuação sobrenatural de Deus. A ideia não era só isso, inclusive, em algumas estratégias naturais, é que Deus agiria sobrenaturalmente, certo? Aqui, o sacerdote deveria... Sacerdote, viu? Não era o Zé Judeu ali da esquina fazendo só para decidir entre carne ou peixe, não, tá bom? O sacerdote iria usar Urim e Tumim, que eu não tenho a mínima ideia do que eram, se eram pedras, se eram alguma coisa escrita, ok? Não há nenhuma descrição. E aí ia decidir sobre questões que não tinham um direcionamento claro, certo? Entre o número 1 e o número 2, o que fazer? E o sacerdote era consultado desta maneira. Eu não sei exatamente como foi, mas eles usaram disto na escolha do 12º apóstolo, lembra? Matias, entre duas pessoas. Entre Matias, eu não lembro o nome do outro, preenchiam um quesito de ter acompanhado o ministério de Jesus e escolheram. Há toda uma discussão, irmãos, eu falei isso na exposição de Atos, se porventura isso foi sancionado de fato pelo Senhor ou não. Uma vez que Atos 1 está antes de Atos 2, olha que brilhante, ou seja, da descida do Espírito Santo, ok? Então, os argumentos são variados, de que os apóstolos ainda estavam agindo meio que pela sua própria cabeça, sem a orientação determinante, né, do Espírito Santo, e que, apesar que Matias com certeza foi uma pessoa usada por Deus, assim diz a tradição, Deus tinha outros planos, e o plano se chamava Saulo de Tarso. Não sei, irmãos, é uma questão controversa, não vai pagar a dívida externa, então não vou nem brigar por causa disso, se foi apenas uma ação humana, ou se Deus estava nessa situação também. Mas aqui era decidido dessa maneira. Não, nós não temos nenhuma permissão nesse texto para fazer o mesmo hoje, ok? Senhor, eu invisto para namorar com a Sinfrônia ou com a Sinfronina, okay? Com quem que eu vou? Cara ou coroa? Cara, não faça isso. Por amor de tudo que é mais sagrado, não vá por essa ideia, né? Tinha aquele pessoal também que dizia antigamente, Senhor, se tal coisa acontecer, é da tua vontade. Se tal coisa não acontecer, já viu o negócio? Se passar agora um Fusca azul, é porque o Senhor quer que eu vá. Não, o pessoal das décadas de 70, 80 fazia cada coisa mirabolante, fora a abençoada caixinha de promessa. Quem já teve uma caixinha de promessa em casa? Para o pessoal que nasceu mais recentemente, era literalmente uma caixinha cheia de filetes de cartolina, né, papel cartão, com versículos bíblicos. Agora olha que interessante, meus irmãos, você não encontrava na caixinha de promessa alguma coisa, por exemplo, ide por todo mundo pregar o evangelho. Não tem lá não. Por que me chamar Senhor, Senhor e não dizer o que eu faço? Nenhum versículo, digamos assim, desconfortável.
É só, como diz o termo, caixinha de promessas. Só coisa boa, só coisa, né, que você diz assim, sabia que Deus pensava isso de mim, só precisava de uma confirmação. Já está na Bíblia, meu irmão, você não precisa de confirmação não. Então, virou, eu tinha um irmão Viana, é a figura. Irmão Viana, na minha igreja, quando a gente tinha reunião de culto nos lares, né, coisa muito comum também antigamente, a gente marcava os cultos nos lares, antes de começar o culto, ou depois do culto, ele falava assim, horóscopo gospel, com a caixinha de promessa, para cada um tirar o papel e ler o seu versículo. Brincadeiras à parte, irmãos, não é assim que a decisão com o Senhor funciona, mas o ponto principal aqui é, Deus está soberanamente regendo as nossas decisões. Olha, boas e mais. As boas ele simplesmente vai abençoar, e é isso mesmo que você tinha que fazer, bora nesse caminho. As mais ele vai consertar no máximo que ele puder, para que o propósito final dele se realize, ok? Seguindo, a soberania divina e a responsabilidade humana andam de mãos dadas, ou eu poderia dizer como trilhos, lado a lado. Entender essa verdade conduz o homem a uma vida de humildade diante de Deus, por saber que o seu sucesso não é fruto unicamente da sua capacidade de planejar ou decidir, mas da ação soberana de Deus dirigindo a vida e suas escolhas. Ao mesmo tempo em que a pessoa é completamente responsável por seus planos e atitudes, o resultado desses planos é inteiramente estabelecido pelo Senhor. Ou seja, somos completamente responsáveis e Deus é plenamente soberano para determinar o resultado dos nossos planos. Não precisa de muita atenção para descobrir que este homem, com certeza que escreveu esse texto, se ele sabe eu não sei, mas ele está simplesmente dizendo que a fé reformada defende. Se você preferir o nome mais simples, calvinismo, monergismo, doutrinas da graça, pouco importa. É isso exatamente que nós defendemos. Nós nunca defendemos, meus irmãos, que existe uma postura autômata, né? A gente fosse meros marionetes e Deus estivesse fazendo tudo, não. Não é assim que é ensinado. Mas antes, 16:9, está aqui no final. Em seu coração o homem planeja o seu caminho, mas o Senhor determina os seus passos. Eu gosto sempre, meus irmãos, de usar a figura de Sansão para ilustrar o que eu estou dizendo aqui. Deus tinha um propósito determinado para a vida de Sansão. Ele disse isso aos seus pais. O seu filho, eram duas pessoas inclusive idosas, né? Você vai ter um filho, vou fazer um milagre e ele vai libertar o meu povo dos filisteus. Está aí o plano de Deus. Aí eu pergunto, vamos pular no tempo, Sansão libertou o povo de Deus daquela época, dos seus dias, dos filisteus? Sim. E o que aconteceu no meio do caminho, meus irmãos? Essa é a escolha de Sansão. São as cicatrizes que ele escolheu por desprezar o seu voto de nazirenato. Ele não devia cortar o cabelo, tocar em coisas mortas, beber nada, na verdade, nem suco de uva. Não era só vinho, nem suco de uva. E, obviamente, ele não devia buscar mulheres fora de Israel. Isso aí era para todo mundo, não era só para ele. Irmãos, ele fez tudo que ele não deveria. Então, eu não posso, meus irmãos, porque eu não sou sábio o suficiente para tanto, explicar-nos a contento como Deus usa as nossas boas e más decisões. Certo? É muito complexo, até para a mente humana, na minha opinião. Eu vou dar uma outra ilustração. Estatisticamente, não é sempre, quem come com moderação, pratica algum tipo de atividade física, evita estresse e preocupações desnecessárias, via de regra, não é para todo mundo, tem uma saúde melhor e vive mais. Isso é público notório. Mas a pessoa que está 100 quilos acima do seu peso, o único exercício que faz é o controle remoto, né, e vive estressado com tudo na vida, existe uma boa possibilidade que vai ter uma vida mais curta, estatisticamente. Como que a vontade soberana de Deus entra nisso, uma vez que a Bíblia afirma categoricamente que o Senhor determina os nossos dias? Eis aqui a minha resposta: eu não sei. Eu posso supor, eu posso teologizar, certo? Que Deus soberanamente decide que, por causa das decisões, boas ou más, das pessoas, Ele vai encurtar ou estender a vida de alguém e encaixar em seus propósitos. Porque o nosso Deus, meus irmãos, controla absolutamente tudo.
mas Ele dá esta liberdade, esta livre agência, não livre-arbítrio, não use a palavra errada, essa livre agência, certo? De você comer até cair em coma gastronômico, em lugar de comer apenas aquilo que você deveria. Desculpa, mas ninguém botou uma arma na sua cabeça dizendo que você tinha que comer 1,5 kg de comida no almoço, quando você poderia ter comido menos. Ninguém botou uma arma na sua cabeça dizendo que você tem que comer 10 refeições por dia, em vez de comer 3. Você tomou uma escolha. Ninguém botou uma arma na sua cabeça dizendo que você não vai para a academia. Está proibido, então você vai morrer. Ninguém fez isso com você. Você tomou uma escolha. Ninguém botou arma na sua cabeça dizendo que você vai beber, né, carote todo dia. Ontem eu vi um camarada contando a vida dele na porta da garagem dele. Carote. Pinga. Algum outro presbítero, anota o nome desse presbítero, por favor. Essa é a prova de que eu nem bebo, porque você nem o nome da desgraça. Como é que é o certo? Vocês estão sabendo, hein? Agora é minha vez. Pinga, pronto, eu sou da época da pinga. Eu sou da época da preferência de alguém que vocês conhecem, né? Como é que faz mesmo? 51, né? Esse que eu conheço. E lá estava o camarada, contando a vida toda dele. Aí eu perguntei para a pessoa da banquinha de salgadinho: hein, essa resenha todo dia? Ah, é do dia 18 do mês e até chegar o pagamento. Ele pega o corote e fica lá bebendo e contando a vida dele. Ninguém botou uma arma na cabeça dele, ele escolheu. Agora, aí morre de cirrose hepática. A culpa é de Deus? É complicado, meus irmãos. Então é isso que a gente tem que ter uma preocupação. Planeje bem. Dê ao Senhor boa matéria-prima para suas decisões soberanas. Porque depois a gente vai culpar Deus. Porque já é o dia 13, eu não tenho mais dinheiro. Mas por que eu não tenho dinheiro? Não, porque eu comi fora no dia 1, dia 2, dia 3, dia 4, dia 5, dia 6, dia 7, dia 12, e o dinheiro acabou. Mas Deus não tem nada a ver com isso. Eu que sou descontrolado. Eu que não tenho, né, senso de gastos na minha própria casa, não sei o que eu posso, o que eu não posso. Eu que não tenho, olha a palavrinha mágica, irmãos, contentamento. Meu cunhado sai todo dia para comer fora, então eu não posso ficar atrás, eu também vou sair todo dia para comer fora. Mas seu cunhado é procurador da União. Tu é pedreiro, meu amigo. Então tem condição de acompanhar o estilo de vida do camarada. Só dando um exemplo, né? Se ele é um camarada faz isso. Nenhuma dessas pessoas... tem que deixar um disclaimer, né, lá no nosso vídeo. Todos os exemplos aqui são figurativos, ou o nome das pessoas não são. Porque é verdade, meus irmãos, nosso problema é este. Nós não planejamos, nós não agimos, e a soberania divina também vai permitir pedaços difíceis da nossa vida por causa disso. Agora eu quero deixar bem claro, meus irmãos, ninguém está num pedestal aqui dizendo para vocês, pobres mortais, por que vocês não são iguais a mim? Eu já fiz um monte dessas besteiras. Um monte dessas coisas aqui, enquanto eu preparava esses slides, lia essa lição, estudava durante a semana, eu falei assim, já vi isso aí em algum lugar, na minha biografia. Porque infelizmente, irmãos, nós temos essa tendência de tomar caminhos errados e depois culpar o GPS, que estava indicando para outro lado. Sabe o que é o GPS? Grande e poderoso Salvador. Ele estava dizendo, vá para lá, chá comigo. Olha, minha idade, Senhor, será que a essa altura eu não tenho condições de tomar decisões? Lá vai tomar mais uma errada. Depois a culpa é do Senhor. Não é. A soberania divina, irmãos, está colocando isso em consideração, mas permitindo que as Dalilas da vida, né, e os leões mortos passem na nossa história. Para quem não sabe o que eu estou falando, é da vida de Sansão, ok? Seguindo, as pessoas têm muitas estratégias, mas, a menos que sigam o conselho de Deus, essas estratégias não serão concretizadas. Essa verdade traz equilíbrio ao princípio de que o sucesso é fruto de bons planejamentos. Devemos depender inteiramente de Deus na elaboração dos nossos planos, na certeza de que seu propósito prevalecerá. Segundo Provérbios, nenhum planejamento, por mais bem pensado que seja, prosperará contra o propósito de Deus. 19:21.
Muitos são os planos no coração do homem, mas o que prevalece é o propósito do Senhor. A verdadeira sabedoria vem do Senhor, portanto, todo e qualquer planejamento contrário à vontade de Deus fracassará. A preparação e a estratégia são necessárias, mas nem mesmo um exército bem treinado e preparado para a batalha pode ter vitória se não for pela vontade soberana de Deus. 21, 31, que eu gostei tanto que escrevi 2 vezes, não sei nem porquê, mas tá bom. 21, 31. Prepare-se o cavalo para o dia da batalha, mas o Senhor é que dá a vitória. Irmãos, essa combinação tão bem expressada na frase de Cromwell, né, que você já repetiu tantas vezes, confie em Deus e deixe sua pólvora seca. Não é mais, é e deixe sua pólvora seca. Então, há sim a sua participação, a sua responsabilidade na sua vida, certo? Então, muitas vezes a gente não aproveita as oportunidades, porque Deus abriu, colocou escancaradas as portas à nossa frente, e a gente insistiu em não entrar por elas. Algumas vezes Deus usa circunstâncias, vou dizer, autoritativas da nossa vida, para fazer-nos entrar por aquela porta. Por exemplo, quando um menino tolo disse para o seu pai, que havia acabado de comprar um violão, eu não quero mais aprender a tocar violão. Aí o pai desse menino, que foi criado no interior do Espírito Santo, né, e era bem assim, tranquilo, gentil, e, né, vai aprender, senão quebra esse violão na sua cabeça. E aí o menino foi aprender violão. O menino é extremamente grato por isso, porque a quantidade de vezes que saber tocar violão foi útil na sua vida e no seu ministério é impressionante. O mesmo tolo menino disse, não quero mais estudar inglês. E aí, mais uma vez, esses pais raiz, que não são Nutella, disse assim, se quiser seria bom porque ia querendo, não querendo vai assim também. E lá foi ele, muito grato. Inúmeras portas se abriram, de estudo, de viagem, exatamente por causa disso. Deus abriu a porta, né? O plano humano era, eu não quero mais. Graças a Deus que o plano humano não se concretizou. Deus usou uma autoridade. Agora, às vezes, irmãos, não tem esta pessoa. Irmãos, às vezes Deus usa a sua esposa, não é autoridade, mas ouça, ela está falando de alguma coisa que você deveria fazer, ou não deveria. E antes que ela se sinta muito assim, irmãs, às vezes Deus usa o seu esposo para que você faça ou não faça aquilo. Ouça, porque Deus está usando, porque você está prestes a perder uma oportunidade ou usar de uma oportunidade que Ele não tem para você. Em resumo, irmãos, Deus nos cerca de pessoas e através delas Ele vai nos falando sobre caminhos que estão de acordo com seus propósitos, para que em lugar de fazer uma parábola para chegar no propósito de Deus, a gente possa ir numa linha reta, quase reta, ou pelo menos menor que uma parábola. Porque quando vamos pela nossa própria mente e coração, não é nem parábola, né? Mais o eletrocefalograma aqui que a gente faz para chegar até onde nós já deveríamos estar. O planejamento deve ser feito com a consciência de que Deus pode intervir e mudar o futuro de uma pessoa sem que ela entenda o que Deus está fazendo. 24 de Provérbios. Os passos do homem são dirigidos pelo Senhor. Como poderia alguém discernir o seu próprio caminho? Mesmo o homem sendo responsável por planejar e escolher o caminho que deseja seguir, enquanto ele planeja e decide, Deus direciona os seus passos segundo a sua vontade. Provérbios nos encoraja a reconhecer a soberania de Deus em nossas escolhas e decisões ao longo da vida. Uma coisa, meus irmãos, que eu posso testemunhar é que em 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, eu não tinha a mínima intenção de lhes conhecer. Nenhuma. Literalmente eu disse para o meu sogro, quando pedi por telefone a mão da Leila em casamento, que ela disse assim, um dia desse você vem para cá, visitar ou ficar. Eu já falei para ele, seu Jorge, não tem nenhuma chance. Man plans, God laughs. O homem planeja e Deus ri. Eu literalmente falei isso, não tem nenhuma chance.
Eu não estava falando, meus irmãos, de forma assintosa, mas porque, se vocês lembram, há 30 anos atrás, você tinha que vender um rim e um lóbulo do fígado para pagar a passagem da Varig. E eu literalmente não tinha de cair morto. Bem, tem a parte dos indigentes lá, e de repente minha família me ajudava, mas você entendeu? Eu não tinha dinheiro. A ideia de pegar um avião para vir aqui, simplesmente, né, conhecer a família, passear, é como hoje eu ir a Marte. Era para mim a mesma coisa, o Elon Musk ligar para mim e dizer assim, você está, ou pelo menos um voo orbital, né? Nula, era nenhuma. Aí eu disse, não, eu não vou de jeito nenhum. Gente, isso foi, sei, talvez outubro de 94, alguma coisa antes, assim, foi em 94, nós casamos em dezembro, não lembro bem esse telefonema. Aí tá, em 95 no Rio, março, 1º de março de 96, eu estava descendo no Catanhede, não é Catanhede o nome do aeroporto aqui? Atlas alguma coisa. Catanhede. Como é que você para, meus irmãos, e vê o que Deus faz na sua vida e diz assim, eu vou fazer desse jeito? Eu há muito tempo parei de fazer isso, porque depois dessa lição, dessa rasteira que eu levei, quando o irmão me chamou para ir para o Paquistão, o não estava na ponta da língua. Eu falei, Ernest, não, vamos orar. Já ia falar besteira de novo. E de fato, meus irmãos, eu consegui o dinheiro, o projeto estava todo pronto, né? Eu estava caprichando no meu sotaque britânico, né, para não ofender muito os ouvidos dos paquistaneses, que eles foram colônia britânica, então falam um pouco a batata na boca, batata quente na boca, tudo planejado. Aí Deus deu o último, não, agora você fez tudo o que eu queria, não conseguiu visto. E Deus estava nisso. Segue imediatamente, vem um convite para ir para Moçambique. E lá fomos, os irmãos na época lembram, eu e minha esposa, dia que eu ia até o Paquistão, eu pude ir com ela e servir lá em Moçambique durante algumas semanas. O ponto, meus irmãos, é que Deus está no controle de tudo. A gente tem que ficar discernindo, sentindo o que Deus está impulsionando-nos a fazer, mas também evitar de entrar em situações que são contrárias ao que Ele quer, porque no final das contas é a vontade dEle que vai acontecer na nossa vida. E devemos repousar nisso. Eu sei, é difícil, mas isso que Deus está nos falando hoje. Não somente bons acontecimentos fazem parte dos planos de Deus, mas também acontecimentos ruins. Voltando um pouquinho, irmãos, capítulo 16, 4. O Senhor faz tudo com um propósito, até os ímpios, para o dia do castigo. A soberania divina alcança sábios e ímpios. Ele age soberanamente não somente sobre o futuro dos sábios, mas também estabelece o destino dos ímpios. Não importa quão sagaz o tolo possa ser, certamente ele não escapará no dia da calamidade. O homem é plenamente livre para agir e decidir o caminho que ele deseja seguir. Portanto, é responsável por sua própria maldade. Porém, Deus, em sua soberania, pode usar a autonomia humana para seus propósitos. A presença soberana de Deus acompanha o seu povo até mesmo nos desastres e males que afligem a humanidade. Sua vontade governa todos os eventos. Você pode lembrar com facilidade a saída do povo do Egito, em que ali houve uma mescla, certo? Inicialmente de uma vontade obtusa e obstinada de Faraó, mas mesmo quando Faraó começava a amolecer, diz o texto, literalmente, que Deus de alguma forma intervinha, talvez com conselheiros, pressão na cúpula do governo, eu não sei, e o coração de Faraó se endurecia novamente. Por quê? Porque o plano de Deus eram 10 pragas. Não 5, não 7, nem 9,5. 10 pragas. E se cumpriu exatamente o que aconteceu. Como você já deve ter ouvido em diversos estudos, as pragas do Egito colocaram de joelhos deuses idolatrados pelos próprios egípcios. O rio Nilo, rãs, certo? Tudo ali era o primogênito, né? O filho do faraó era Deus, como o próprio faraó era. Então, a idolatria do Egito estava sendo desbancada. Para quê, irmãos? Para ensinar os egípcios? Sim, mas principalmente ensinar o povo de Israel, que ficou 400 anos debaixo dessa idolatria. De uma maneira ou de outra eles eram influenciados.
Sabe por que que eu sei? Porque 40 anos depois, Josué pergunta o quê para o povo? Decidam hoje a quem vocês vão servir. Os deuses lá do Egito, os deuses lá da Mesopotâmia, os deuses dos cananeus ou o Senhor. E aí vem a famosa frase, né? Eu e a minha família, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então, a idolatria do Egito tinha pegado, de alguma forma, neles. Isso se comprova, inclusive, no episódio do bezerro de ouro. Então, as 10 pragas eram o plano de Deus, e Deus executou. E Faraó foi mantido, né, no endurecimento, nas suas próprias decisões e paixões, até o final. Ponto 3, irmãos. Deus direciona estabelecendo os nossos planos. Uma visão equilibrada dos planos de Deus, nos ensina que devemos decidir com sabedoria. Precisamos decidir com quem nos casaremos, qual a profissão que exerceremos, se mudaremos de cidade ou não. A questão é, como podemos compreender os planos de Deus? Em primeiro lugar, não há dúvidas de que precisamos orar por nossos planos para que Deus nos direcione. 16:3. Consagre ao Senhor tudo o que você faz e os seus planos serão bem-sucedidos. Espera aí, pastor, deixa eu ver se eu entendi esse versículo direito. Eu vou orar e Deus vai assinar embaixo no que eu estou planejando? Não, você não entendeu nada. O que significa, irmãos? Consagrar ao Senhor tudo que você faz. Consagrar alguma coisa não é dizer, Senhor, abençoa. É, Senhor, eu vou submeter isso a Ti. Certo? Então, se eu estou submetendo o que quer que seja, casamento, família, profissão, igreja, estou submetendo ao Senhor, é a vontade de quem que vale agora? É a vontade dele que vale. Isso é consagrar ao Senhor. E aí vem o contraponto, né? Não é um provérbio de contraste, mas de complemento. Contraponto, o complemento é, e os seus planos serão bem-sucedidos. Isso lembra o que, meus irmãos? Salmo 37. Agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do seu coração. Entenda, não é Deus, eu estou me agradando de Ti, agora só tenho que fazer o que eu quero. Não é isso que o texto está dizendo. O texto é que eu vou me agradar tanto. A minha vontade e a vontade de Deus vão estar tão juntas, que é quase indistintivas uma da outra. Não tem como diferenciar. E Deus vai estar cumprindo os desejos do meu coração, porque são os desejos do coração de Deus. Irmãos, há uma crucificação do ego nesse processo. Há uma morte paulatina da minha vontade, em substituição à vontade de Deus. Certo? Porém, esse provérbio nos ensina o que deve acontecer muito antes de apresentarmos nossos planos diante de Deus. Ou melhor, como os nossos planos serão estabelecidos por Ele e não por nós. Confiar ou entregar tem o sentido de depositar tudo o que se tem e deixar na presença do Senhor. É uma confiança incondicional. Isso aqui é outra tradução para a palavra consagrar, né? O confiar. Quando isso acontece, a consequência é que os teus desígnios, os teus planos serão estabelecidos. Observe que os planos bem-sucedidos são consequência da nossa confiança, da nossa entrega ao Senhor. Quando dependemos, quando confiamos, quando consagramos, para usar o termo da NVI, quando a nossa vida é dedicada a Ele, passamos a planejar segundo uma perspectiva bíblica, passamos a planejar tendo uma visão do reino, passamos a planejar de maneira sábia, passamos a planejar segundo a vontade de Deus. Eu sei, meus irmãos, não é algo simples, ninguém está falando aqui, e eu não creio que o Senhor, muito menos o escritor de provérbios, tem colocado isso para nós como, está vendo só, olha a receitinha aqui, coloca 2 ovos, farinha e manteiga, plum, está aí, não, isso aqui é um processo, meus irmãos. Sabe qual é o nosso problema? É que alguns de nós, como eu, por exemplo, temos décadas de vida cristã, e nós estamos contando com algum tipo de crescimento ou evolução, porque o tempo está passando. Mas não acontece assim, meus irmãos. Sério mesmo. Ou eu e você já não conhecemos pessoas com décadas de vida cristã que são extremamente imaturas espiritualmente, que são biblicamente quase iletradas. Porque pouco importa se você se converteu há 5, ou há 30 ou há 50 anos. Se não houve investimento
intencional, né, ativo na sua vida. Se não houve crescimento no conhecimento da palavra, crescimento na sua vida de oração, quantos de nós, atenção velhos, quantos de nós se lamentam, queria tanto servir a Deus como eu servia quando era jovem. Sério, o que está lhe impedindo? O que está me impedindo? Quando eu era jovem, eu orava tanto. Quem foi que lhe proibiu? A não ser suas próprias escolhas. Ou você não conhece gente que lamenta assim? Né? Que pessoal, na minha idade, mais velho, assim, quando eu era jovem, lá em Periquiri do Norte, eu ia 10 léguas para pregar o evangelho. Deixa eu pedir o meu Uber. Está chovendo, eu não vou. Não, irmãos, ninguém nos proíbe a declinarmos da nossa, não proíbe, nos obriga a declinarmos da nossa consagração ao Senhor. São as minhas escolhas. E geralmente essas escolhas são acompanhadas de boas razões. Não é que é a vida de casado, não, é que é a vida de mãe, não que é a vida de pai, não que meu bico de papagaio, irmãos, estou falando com todos nós. É óbvio que um jovem solteiro no Rio de Janeiro tinha condições de servir a Deus com o seu tempo, porque eu literalmente não tinha nem cachorro, quanto mais nada, nem um pinto para dar água, conta paga, papai e mãe, né? É diferente. É óbvio que eu não quero ter a mesma vida que eu tinha com 16, 17 anos. Eu literalmente tinha um culto todo dia. Tinha época que minha mãe perguntava assim, você ainda mora aqui? Porque de dia era escola, trabalho, e depois eu tomava um banho, aí ia para a igreja de um amigo, para a igreja de outro amigo, todo dia. É óbvio que eu não posso fazer isso agora. É óbvio que a sua vida muda quando você casa ou quando você tem filhos. O problema, meus irmãos, é quando essas coisas se transformam num obstáculo para servir a Deus. A esposa tem filho, o camarada entra em resguardo junto. Coisa que eu nunca entendi na minha vida. E não falta trabalho, não falta nem academia, mas para a igreja morre durante 2 meses. Desculpa a sinceridade, irmão, mas já ia acontecer aqui. 2 meses. Nada da vida mudou, mas acabou a igreja, acabou o reino, acabou tudo. São escolhas que nós tomamos. Quando nós escolhemos favorecer isto e não aquilo. Então não é a fase da vida, irmãos, que nos atrapalha, é a nossa disposição de servir ao Senhor ou não. Quando eu vejo, irmãos, exemplos na história da igreja de gente que sacrificou tanto, a gente tem a tendência de chamar esses irmãos de heróis, né? Não são heróis, eles simplesmente foram obedientes, eles estavam debaixo de um entendimento da sua missão na vida, do seu mandato, e simplesmente foram lá e fizeram. Não criaram desculpas ou argumentos para fazer ou não fazer aquilo que tem que fazer. Eles viram que o Senhor estava capacitando as suas vidas para continuar servindo, continuar cumprindo o plano, né, maior que soberanamente Ele está determinando para as suas vidas. Isso vem desta palavra de consagração, de confiar a nossa vida ao Senhor, né? Senhor, está aqui a minha vida, faz o que o Senhor quiser. Você não vai gostar muitas vezes da resposta. Ele vai lhe dar algumas missões, algumas tarefas, que você vai dizer, então, Senhor, eu estava aqui disposto, mas não tanto assim. Não para isso. Só falta a gente usar com Deus aquela frase certa, famosa, é que isso aí não é meu chamado, Senhor. Eu quero fazer outra coisa. E nós acabamos, irmãos, não exatamente consagrando nossa vida ao Senhor, né? Mas sobre essa consagração, nosso próximo parágrafo diz, confiar no Senhor implica não depender dos nossos próprios recursos. É nosso texto lá no começo, né? Ao reconhecer que o nosso entendimento é limitado e que não temos a capacidade de conduzir a nossa própria vida, somos levados a depender inteiramente do Senhor. Ao depender inteiramente do Senhor, todas as áreas da nossa vida são afetadas. Não devemos simplesmente orar para que Deus honre nossos planos e os estabeleça. Pelo contrário, precisamos submeter toda a nossa vida a Deus,
para que mesmo que os nossos planos humanos sejam subvertidos, possamos reconhecer um plano ainda mais profundo em ação nas nossas vidas. Relembrando, meus irmãos, esse é um texto extremamente importante do capítulo 3, 5 e 6. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Esse é um texto que estava no meu cantor cristão, que eu recebi do meu avô há 40 e tantos anos atrás. Ele me deu uma Bíblia. Na Bíblia ele escreveu o Salmo 37, versículos 4 e 5, ele escrevia para todo mundo. E no cantor ele escreveu esse texto aí de Provérbios. No fundo, irmãos, quando nós não entendemos na nossa vida prática isso, nós vamos sempre para aquela velha máxima descrita por Agostinho. O orgulho, eu não lembro se ele fala pai ou mãe, mas enfim, é o pai ou a mãe de todos os pecados. Por quê? Quando eu, Joversi, acho que eu sei mais que Deus, para a minha própria vida, quanto mais para a vida de qualquer outro, mais que Deus, porque eu não estou consultando, não estou consagrando, não estou me deleitando nele, estou decidindo por mim mesmo. Este é o suprassumo da expressão do meu orgulho. Eu sei mais. Uma coisa boa, viu, quando você se torna pai, é quando você começa a perceber na infantilidade, na imaturidade de uma criança, a infantilidade e a imaturidade da sua espiritualidade. Quando uma criança teima em fazer do seu jeito, além, obviamente, de instruir e disciplinar o seu filho, olhe para si. Olhe para como muitas vezes você se comportou para com o Senhor. Sabe aquela atitude que a criança tem quando começa a andar e você quer segurar na mão, né? Na mão, melhor dizendo, para poder, né, não deixá-la cair, ela faz o quê? Ela puxa. Eu sei, eu já ando há 2 meses. Deixa comigo. Essa é a mesma atitude que eu tenho para com o Senhor. Não, Senhor, deixa comigo. Eu sei como fazer isso aqui. Tiago nos adverte, irmãos, contra os nossos planos. Nós sabemos muito bem desse versículo, né? Nunca diga, eu vou em tal cidade, vou fazer isso e aquilo, vou fazer negócios, vou vender uma propriedade, né? Vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou casar. Nunca diga, nunca diga, nunca diga. O que o Tiago fala, irmãos? Antes, diga, se o Senhor quiser, faremos isto ou aquilo. Irmãos, eu tenho tanto medo desse versículo. Temos uma viagem planejada para o final do ano, e de vez em quando no coloquial, diz assim, não, aqui no final do ano eu vou viajar, e eu já engulo minhas palavras, não é que no final do ano, permitiu o Senhor, eu vou viajar. Ah, pastor, isso não se torna uma coisa esvaziada de significado? Não sei, não se eu realmente tiver com medo, temor, de fazer qualquer coisa fora da vontade de Deus. Aí não está esvaziado de significado, não. E de fato, quero estar debaixo da dependência de Deus de algo que eu não tenho controle. O visto está garantido, a passagem está mais ou menos, está no caminho, tem alguns recursos, mas, meus irmãos, Tiago fala sobre isso. Quem é você? Não tem controle de absolutamente nada. Somos uma neblina, uma névoa, que agora está aqui e amanhã não está. Logo depois não está, né? Precisamos, irmãos, aprender definitivamente a submeter os nossos planos e propósitos ao Senhor. Nossa conclusão: a crença de que o futuro depende unicamente do homem, de escolhas, decisões, empenho e oportunidades, tem levado muitos a se envolver neste mundo e a usar suas forças ao máximo para realizar seus sonhos. Infelizmente, nessa árdua caminhada, Deus é deixado em segundo plano. Mas Provérbios ensina que ao mesmo tempo que somos plenamente livres, somos absolutamente governados por Deus. Portanto, a sabedoria humana não pode ter sucesso sem a sabedoria de Deus.
Não podemos nos voltar para Deus somente para que nossos planos sejam legitimados por Ele. Precisamos planejar na dependência dEle, na certeza de que Ele cumprirá o seu bom propósito em nossas vidas. Em resumo, meus irmãos, se eu quero de fato e de verdade depender de Deus, eu preciso estar preparado para decepções. Como assim, pastor, decepções? Tá, até certo ponto decepções. As decepções vêm, meus irmãos, quando Deus vai fechando as portas. Quando Deus vai dando aquele categórico não, tão temido. Porque eu queria tanto isso ou aquilo e Deus diz não. E aí eu não lido bem com aquilo. Essa é a frustração, essa é a decepção. Porém, quando nós entendemos, irmãos, inclusive o livro Confiando em Deus, de Jerry Bridges, trata principalmente deste tema, a soberania de Deus. Quando eu entendo a soberania de Deus, e debaixo dela todos os demais atributos, como o amor de Deus, certo? A fidelidade de Deus. Quando eu entendo isso, as portas fechadas são encaradas de maneira completamente diferente. Os nãos de Deus são encarados de maneira completamente diferente. Esse livramento. E o nosso inimigo a combater é a nossa criança interior, que vai se jogar no chão e fazer birra dizendo, como assim o Senhor não vai me dar isso? Porque veja bem, meu irmão, Deus não age como a sua mãe que dizia, na volta a gente compra. Quem já foi enganado por essa fake news? Né? Ou então a outra que acompanha, acabou de comprar uma compra inteira, assim, agora a mamãe está sem dinheiro. Você olha para as compras, mas eu só quero essa barra de chocolate. Deus não é assim. Deus vai dizer simplesmente, eu não quero, porque eu não quero. Aliás, Deus faz o que nossos pais deveriam fazer, né? Não, hoje é não. Por quê? Porque eu estou dizendo não. Por que eu lhe daria uma explicação? Se nossos pais fizessem isso, se nós fizéssemos isso, tudo se resolve, né? O menino vai ter que lidar agora só com seus próprios sentimentos. Assim como eu, assim como nós. Quando Deus diz, não é assim que eu quero para a sua vida. Eu quero outra coisa. E aí, meus irmãos, a nossa sequência, não tem aula 17, nossa sequência da luta é como eu consagro, como eu me deleito no Senhor, como eu conformo o meu coração ao Senhor, como eu confio no Senhor de que Ele tem o melhor. E eu sei, meus irmãos, Deus já deu respostas não dolorosas a vários aqui. Pelo menos, eu sei que praticamente a todos nós, mas que eu saiba. E não é fácil. Mas se eu realmente creio na palavra de Deus, se eu realmente entendo que o verbo grego oida, não é ioda, tá, irmãos? É oida. Significa saber. Não é sentimental, ele é racional. Sabe onde ele está, meus irmãos? Sabemos que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Paulo tomou cuidado de colocar um verbo que significa eu sei por experiência. Ninguém me contou. Não é algo que eu li e acumulei conhecimento. Não. Nós, romanos, temos experimentado e comprovado que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. E assim, meus irmãos, que a Bíblia vai se fechando. Quando nós encaramos a soberania de um Deus que age sempre, primeiro, para a sua glória, mas sempre para o nosso bem. Que Deus nos ajude, amados, sim, encararmos isso no nosso dia a dia, talvez inclusive já nesta semana, de uma maneira bíblica, de uma maneira que glorifica a Deus. Vamos colocar de pé? Deus querido, muito obrigado pela tua palavra. Novamente agradecemos pelos irmãos responsáveis por este estudo, por esta publicação e a capacidade que o Senhor deu a nós para aqui estendermos, estudarmos, expormos cada lição em todos esses meses. Obrigado, Deus, pelo conteúdo maravilhoso que vez após vez o Senhor tem nos trazido em nossa EBD, que possamos, ó Pai, responder à altura, sendo capacitados pela Tua Palavra em tudo aquilo que ela tem nos ensinado. Obrigado, Deus, pelo dia que temos pela frente, à noite possamos estar juntos para ouvir e atentar à Tua Palavra. É o que oramos em nome de Jesus.
Amém.